Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja sobre nossas vidas. João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiro, vamos lá. No princípio era o Verbo. O que era o Verbo, né? A palavra, tá? A palavra. Quem é esse verbo? Quem é essa palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a voz de Deus. No princípio, lá em Gênesis capítulo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui está escrito: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, ou seja, estava nele, estava em Deus. E o Verbo era Deus. Sim, por quê? Porque é a palavra de Deus. Por que você acha que os fariseus nunca conseguiram pegar Jesus pela palavra? Porque ele era a própria palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele era o Verbo, ele era a palavra. Está escrito: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Claro, sabe por quê? Porque ele era a palavra, e sem a palavra não poderia ter feito nada. Sabe por quê? Porque está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe por quê? Porque Deus falou: haja luz e houve luz, ou seja, a palavra falou, o Verbo falou. O que você tem em suas mãos hoje, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo na sua vida. Ele é a palavra de Deus. Quando você diz: Jesus fala comigo, ele está falando com você todos os dias, porque a Bíblia é a palavra. Então, Cristo estava com Deus, ele era Deus, ele é a palavra de Deus. Você está entendendo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele era a palavra. Mas e os anjos? Sabiam quem era Jesus? Eles sabiam, só que eles sabiam através da palavra. Eles sabiam através da voz de Deus, mas eles nunca tinham visto o próprio Cristo personificado em ser, porque Jesus estava com Deus, porque ele era a voz de Deus, ele era a palavra de Deus. Eles só conheciam Jesus assim, dessa forma. Tanto que quando Jesus veio para a terra, o que o inimigo fala? Se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele nunca tinha conhecido um ser personificado, porque a palavra fala que ele, a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Você está entendendo? Então, eles só conheciam Jesus através da palavra, através da voz. É Deus que está falando. Mas quando o Verbo se transforma em carne, quando o Verbo vem em forma de carne, quando o Verbo vem em forma de pessoa, ele é totalmente irreconhecível. Ninguém conhece ele. Tanto que tem uma palavra que ainda fala, que diz, né, abrir os portais eternos, deixa o Rei da Glória entrar. Aí um pergunta: mas quem é o Rei da Glória? Aí outro fala: é o Rei, é o Senhor que fez os céus e a terra, ele é o Rei da Glória. Você está entendendo? Então, Jesus é a própria palavra de Deus. Ah, mas só existe um Deus, como é que Jesus pode ser Deus? Claro, porque ele é a voz de Deus, ele está com Deus, ele é o Verbo. Nada sem ele pode fazer. Você está entendendo? Ah, mas como é que eu vou acreditar nisso? Não acredito nessas coisas. O problema é teu. Eu não posso fazer nada. Se você acredita ou não acredita, eu sinto muito, não posso fazer nada. Mas eu só sei que o meu Redentor vive, eu sei que Cristo vive, e eu sei que Deus vive, e Ele é verdadeiro. Tá entendendo? Então assim, ó, então se você crê em Deus ou não, daí eu não posso fazer nada, porque eu creio, eu acredito. Deus não vai deixar de ser Deus porque você não quer. Pelo contrário, Ele vai ser sempre.
Ele vai ser sempre o que foi, porque ele diz: eu sou, eu serei o que serei, eu sou o que eu quero ser. E se Deus é o que ele quiser ser, quem és tu, quem sou eu, que somos apenas o vaso, caco? Olhar para o oleiro e dizer: por que tu fazes isso? A única resposta que o oleiro vai dizer é: eu faço porque eu quero. Quem és tu para me perguntar alguma coisa? Eu sou o que eu sou e acabou, deu. Se você acredita ou não, o problema é teu. Mas o Senhor vive sim. Ele é o verbo, ele é a palavra. No princípio estava com Deus e era Deus. Então, se você acredita na existência dele ou não, o problema é teu, porque eu acredito e eu sei que ele vive. E no dia da redenção, no dia que ele voltar, todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo mundo vai ter que ver ele. Todo mundo, até aqueles que vão para o inferno, antes, primeiro vão ver ele. Tá vendo o que você perdeu? Tá aqui, ó, você deixou de acreditar. Agora, sinto muito, eu existo. Eu estou aqui. Mas a sua escolha já foi feita na terra. Mas eu existo. Eu sou o que eu sou. Eu serei o que serei. Você está entendendo agora? Então não vai atrás daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Tá entendendo? Não vá atrás dessas pessoas, porque se elas querem ir para o inferno, então que vá sozinha. Não vá atrás delas. Pense numa coisa. As pessoas ficam perguntando: tá, mas como é que eu posso acreditar em alguém que não houve um criador em cima dele? Como é que alguém pode surgir do nada? Como é que você acredita no Big Bang? Quem foi que criou o Big Bang? De onde surgiu? Por que que surgiu? Qual é o motivo? E por que que tinha que ser assim? O Big Bang também vem do nada. E você acredita? O átomo veio de onde? De quem? A energia. Tudo que você for falar, existe um criador. Você está entendendo? Tudo que você for pensar: ah, mas o átomo surgiu disso e daquilo. Tá, mas quem foi que criou isso? E por quê? De onde? Ah, mas foi... Então... Ah, mas quem foi que criou Deus? Como é que alguém pode criar Deus se Deus é o próprio Criador? O nome já diz Criador. Ninguém criou Deus porque Deus é o próprio Criador. Ah, mas não acredito. O problema é teu. Sinto muito. Se tu não acredita, o problema é teu, porque eu acredito. Eu sei que ele existe. Eu prefiro morrendo acreditando que ele existe do que morrer e não acreditar. Eu prefiro morrer acreditando que Deus existe. Sabe por quê? Porque pra mim, queridos, é a melhor coisa no mundo. E pra você também. Agora, se as pessoas falam de Deus de uma forma totalmente diferente, pelo qual não condiz com a palavra de Deus, eu até entendo a sua revolta. Mas se revolte contra os tipos de conversação que as pessoas te trazem. Mas não se revolte contra Deus. Não deixe de acreditar em Deus por causa de uma ou de duas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Deus não tem culpa daquilo que as pessoas estão fazendo. Elas escolhem fazer dessa forma. Elas escolhem o jeito que querem viver. Elas escolhem fazer o certo ou o errado. O problema é delas. Deus não tem nada a ver com isso. Cada um tem o seu livre arbítrio. Faz o que quiser. Agora, não deixe de acreditar em Deus porque uma pessoa diz que ele não existe. Pelo contrário, acredite em Deus, mesmo as pessoas dizendo que ele não existe. Porque no final de tudo, porque você sabe que todo mundo vai morrer. E no final do caminho, cada um vai ver onde é que foi, onde é que vai. Então, eu prefiro morrer acreditando em Deus do que morrer e não acreditar. Porque a palavra de Deus fala e está acontecendo. Então como é que eu não vou deixar de acreditar, sabendo que a palavra fala e está acontecendo tudo que hoje estou vendo? Então acredite, Deus existe.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque se alguém for perguntar, mas quem foi que criou Deus? Eu vou dizer que fulano criou Deus. Aí você vai perguntar, mas quem foi que criou fulano? Foi Ciclano, foi Beltrano, foi não sei o que, foi não sei o que. Ou seja, essa conversação, vou ficar a vida inteira dizendo e você nunca que vai acreditar. Então eu prefiro dizer, eu prefiro acreditar que Deus é Deus. Ele é o próprio Criador. Deus não foi criado, Ele é que criou você, Ele é que nos criou. Então creia Deus, porque Ele é o único caminho que te leva para a vida eterna.